Olá, continuando as nossas aulas de língua portuguesa, nós vamos agora trabalhar a partir da página 41 do seu material. Nós vamos tratar nesta aula da teoria e às vezes algumas questões para poder melhor fixar a explicação sobre fonética. Na aula posterior, vamos fazer só questões sobre esse tema, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa saber o conceito de fonologia e fonética. Então, primeiro, você já observa que na palavra fonologia você tem dois elementos que são de origem grega, dois radicais, fono e logia, e fono é som e logia é estudo. Então, dentro desse assunto, nós vamos estudar os sons da voz. A fonética vai se tratar da maneira que cada indivíduo tem para realizar esses sons no ato da fala. Então, as particularidades na pronúncia de cada falante, nós estudamos dentro da fonética. E você precisa já de antemão saber a diferença entre fonema e letra. O fonema é simplesmente um som. Então, o fonema é de natureza sonora, certinho? Então, quando nós falarmos, por exemplo, fonema I ou fonema O, não importa qual, você não está fazendo referência à letra, ao desenho gráfico, você está fazendo referência à pronúncia. Então, fonema é o som. Observe que é com esse som é que nós vamos distinguir um par de palavras, né? Fazer a distinção entre os pares de palavras. Por exemplo, amor e ator são palavras bem próximas na pronúncia, mas é exatamente a pronúncia desse M inicial na segunda sílaba e esse T inicial na segunda sílaba aqui da outra palavra que faz com que você perceba quando alguém disse amor ou quando disse ator. Então, você não está nessa hora, por exemplo, lendo a palavra, vendo-a escrita. Então, você está ouvindo a pronúncia de alguém. Então, é o fonema que vai fazer a distinção, é o som que vai fazer a distinção entre uma palavra e outra, por mais que elas tenham pronúncia aproximada, um som aproximado. Por exemplo, de novo, morro e corro, vento, cento, cento aqui no caso, com C, porque estamos fazendo uma referência a centena, mas poderia também ser cento, com S, fazendo referência ao verbo sentar. Então, os fonemas formam o que a gramática chama de significantes dos signos linguísticos. E quando nós queremos representar os fonemas, nós usamos a letra dentro de duas barras perpendiculares. Então, se você vir esta escrita por aí, você não está visualizando a letra em si, mas o fonema, a possível pronúncia daquilo que nós chamamos de letra. No caso de fonema e letra, nós precisamos observar alguns critérios. O primeiro critério é que você não deve confundir fonema e letra. Você deve entender que fonema e letra são dois assuntos diferentes. Fonema é o som e a letra é o sinal gráfico que nós usamos para representar os sons. Por exemplo, você tem aqui a palavra sapo e a palavra brasa. Em ambas as palavras, você tem a letra S, mas você vê que na palavra sapo, o som do S é C, né? C mais A, sa. Na palavra brasa, o S já incorpora o som de Z, mas é a letra S que deve ser escrita nessa palavra. Então, você está vendo que fonema e letra não são a mesma coisa. Tanto é que você está vendo aqui a mesma letra representando fonemas diferentes.
Então, o fonema é de natureza acústica, você vai perceber pela audição, você vai perceber na fala, na pronúncia, e a letra você vai perceber pelo visual, certo? Pelo aspecto visual. Então, são duas coisas diferentes. O segundo critério é saber que, às vezes, o mesmo fonema, aquele mesmo som que você pronuncia, pode ser representado por letras diferentes. Por exemplo, o som de Z pode ser representado tanto pelo Z, quanto pelo S, quanto pelo X, como você pode ver nessas três palavras. O zebra, o som do Z, está representado por Z. Casamento, então você viu que aqui tem um S, mas o som é de Z. Então, agora o som de Z foi representado por S, na palavra casamento. Na palavra exílio, tem aí também som de Z, mas a letra é X. Então, isso tanto comprova que fonema e letra são duas coisas diferentes, como comprova que o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Assim também, como no terceiro critério, vamos ver que a mesma letra pode também representar mais de um fonema. Então, aqui você viu o mesmo som, o som de Z, representado por três letras diferentes. Agora você vai ver a mesma letra, a letra X, representando fonemas diferentes. Na palavra texto, por exemplo, ó, você soa como C. Se você colocasse um S aqui, ficaria escrita incorretamente, mas a leitura seria a mesma. Na palavra exibir, de novo, você tem a letra X, mas o som é de Z. Na palavra enxame, de novo a letra X, mas o som é de X. Na palavra táxi, de novo X, mas o som é de KS. Então, pronto, está claro que tanto o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes, como uma mesma letra pode representar mais de um fonema. Bom, no quarto critério, a respeito de fonema e letra, nós vamos nos lembrar que às vezes podemos ter questões de concurso que vai lhe cobrar quantas letras, quantos fonemas tem um determinado vocábulo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que nem sempre coincide o número de letras e de fonemas. Porque, às vezes, nós vamos ter, como você viu, né, no slide anterior, nós vamos ter uma letra que possa representar mais de um fonema, e às vezes também nós podemos ter letra que nem soa, certo? Nem soa. Então, dessa forma, olha, na palavra tóxico, por exemplo, você já viu que o X tem som de KS. Então, enquanto letras, a palavra vai ter apenas 6. Tem 6 sinais gráficos aqui para representar os sons. Mas nós já sabemos que o X, ou seja, esse sinal gráfico que você põe nessa palavra, você já sabe que aqui ele tem dois sons, ele tem duas pronúncias. Então, na hora que eu vou contar os fonemas que tem na palavra tóxico, as pronúncias da palavra tóxico vai dar, então, 7 fonemas. Então, não coincidiu, tem menos letras e mais fonemas. A mesma coisa pode acontecer também pelo contrário. Aqui teve mais fonema do que letra, mas às vezes você pode ter mais letras que fonemas. Porque na palavra galho, na qual você tem 5 letras, você tem que se lembrar que o L e H são 2 letras, certo? Mas são 2 letras que representam apenas um fonema. O H, por exemplo, olha só, a palavra hospital, por exemplo. Se eu retirar o H da palavra, você vai ler a palavra do mesmo jeito, corretamente. A leitura não vai ficar prejudicada, certo? Mas a escrita está prejudicada porque nesta palavra eu tenho que imprimir a letra H, certo?
Então, existe o H na palavra como letra, mas ele não é pronunciado, então ele é letra, mas não é fonema, e por causa desse fator de, às vezes, nós temos letras que não são pronunciadas, nós podemos ter mais letras do que fonemas numa palavra, certo? Então, na palavra hospital mesmo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter 8 letras, mas eu vou ter 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Mas eu vou ter apenas 7 fonemas, uma vez que o H não é pronunciado. Perfeito? No sexto critério, aliás, no quinto. No quinto critério, você precisa compreender também que as letras M e N, quando estão em final de sílabas, mas eu disse final de sílaba, eu não disse final da palavra. No final de sílaba, no meio da palavra, elas não representam fonemas, elas não têm som, elas são apenas letras e apenas sinal de nasalização da vogal anterior. Por exemplo, na palavra compra, se você separar a sílaba de compra ou de conta, você está vendo que o M e o N estão em final de sílabas no interior da palavra, não é no final da palavra. Então, nesse caso aí, você não pronuncia o M com. Você pronuncia esse som, como se tivesse um tio no O, como se tivesse um tio no O de conta também. Então, o M não é pronunciado como será quando estiver começando a sílaba. Olha só. Começando a sílaba é outra coisa. A, mi. Você está pronunciando o M? Sim. Porque se não estivesse pronunciando o M nesta palavra, você ia dizer aigo. Não é aigo, é migo. Então, você pronunciou o M porque ele está começando a sílaba, certo? Aí ele tem fonema. Aí ele é letra e é fonema também. Mas, se ele estiver terminando a sílaba no interior da palavra, eles serão apenas sinal de nasalização da vogal anterior. É quando você diz que essa vogal O é uma vogal nasal. Porque eu vou ter uma vogal nasal quando eu tenho tio sobre ela, ou quando tenho M ou N terminando a sílaba com ela, no meio da palavra, certo? Então, ótimo. Olha mais esses exemplos aqui, ó. Nave. Na palavra nave, o N é um fonema, porque você está vendo que se você não pronunciasse o N, você estaria dizendo ave, outra coisa que não tem nada a ver com nave, certo? É só para comprovar que o N foi pronunciado. Então, aqui ele é letra e ele é fonema. Então, na palavra nave, eu tenho 4 letras e tenho 4 fonemas, certo? Enquanto na palavra compra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mas eu tenho apenas 5 fonemas, porque o M não foi pronunciado. A mesma coisa na palavra conta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas eu tenho apenas 4 fonemas, porque o N não é pronunciado nesta posição da palavra, certo? Em amigo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e tenho também 5 fonemas, porque cada desenho, cada sinal gráfico que eu tenho aqui, eu pronuncio, certo? A, mi, go, certo? Então, é isso aí. Na palavra dança, também tem a letra N, igual tem na palavra nave. No entanto, aqui, de novo, igual em conta, ele não é um fonema, porque ele está apenas nasalizando a vogal anterior, como se fosse simplesmente isso. Dança, certo? Só um som, ó, é um som que eu pronunciei. Só que quando eu vou escrever esse som na palavra dança, para escrever eu tenho que colocar o A e o N. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras na palavra dança
e apenas 4 fonemas, porque existe ali a letra N que não é pronunciada, é apenas sinal de nasalização da vogal anterior. E voltando a falar do H, no nosso sexto critério, lembra que ele não representa fonema na língua portuguesa, certo? Então, nas palavras como hospital, como já vimos, ou hoje, ou qualquer outra palavra, você vai ter 4 letras aqui na hoje, mas apenas 3 fonemas, uma vez que o H não é pronunciado, certinho? Classificação dos fonemas. Então, você vai entender aqui neste slide, você vai entender que os fonemas, quer dizer, os sons, fonema é som. Então, os sons, eles podem ser classificados em consoantes, em vogais e em semivogais. Agora, nós vamos nos ater mais a esse aspecto aqui, ó, quando é semivogal, porque isso vai servir de pré-requisito para aprender outras matérias que virão, certo? Mas, de antemão, você vai saber simplesmente que consoante é quando você vai produzir um som e esse som encontra obstáculos, certo? Ao passar pela cavidade bucal. Então, aquelas letras que nós chamamos de consoantes, ó, P, T, D, V, L, M e assim por diante, elas não tem como você falar o nome dessas letras sem pronunciar uma vogal junto a ela, certo? Não tem como. Quando você fala B, aí, ó, para você falar o nome dessa letra, você tem que colocar o som de uma vogal ao lado, ó, B, T, D e assim por diante. Então, isso quer dizer o quê? Primeira coisa que você precisa saber, então, é simplesmente que o que soa mesmo é vogal, certo? O que soa é vogal, é que tem um som. E consoante já se chama assim, porque quer dizer que ela soa junto a uma vogal. Não tem jeito de eu pronunciar o nome da letra que é consoante sem apoiar essa pronúncia numa vogal, certo? Então, o que soa realmente é a vogal, certo? Então, as vogais são fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que vai passar livremente pela boca. Então, enquanto para eu pronunciar a consoante vai ter obstáculo, você vai sentir mais dificuldade, ó, B, tá vendo? Você faz uma volta para pronunciar a consoante. As vogais não, você fala A, E, I, O, U, ou seja, na maior tranquilidade, porque o A passa livremente pela boca, certo? E na língua portuguesa, as vogais vão ser o núcleo das sílabas. Isso quer dizer que em toda sílaba há uma vogal, certo? Não existe vogal, sílaba sem vogal. E só existe uma vogal em cada sílaba. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra, vamos supor, laranja. Você fala laranja, então você tem 3 sílabas, porque você tem exatamente 3 vogais. E veja que em cada sílaba tem vogal, não tem sílaba sem ela, não tem. Existe sílaba sem consoante. Olha aqui, ó, sem consoante existe sílaba, mas sem vogal não existe sílaba, certo? E só existe uma vogal em cada sílaba. Aí sim, às vezes eu vou encontrar aqueles fonemas que nós chamamos de vogais, e se eu separo a sílaba, eu vejo que existem 2 na mesma sílaba. Mas aí é que está o caso. Primeiro, você vai saber que só existe uma vogal em cada sílaba. Segundo, o A é sempre vogal. O A nunca vai ser outra coisa, ele é sempre vogal. Então, se só existe uma vogal em cada sílaba, uma delas, se tenho 2 elementos que eu costumo chamar de vogal na mesma sílaba, então uma é semivogal. Mas para você saber identificar perfeitamente a semivogal,
você tem que lembrar que são os fonemas I e U. São esses dois fonemas, é o som do I e o som do U, quando estiverem pronunciados na mesma sílaba com outra vogal. Então, é isso que você vai se lembrar, disso que você vai se lembrar, para classificar um fonema como semivogal. É o fonema I ou U. Veja bem que eu não disse letras I e U, eu disse fonemas. Você já viu em slides anteriores que fonema é uma coisa e letra é a outra, certo? É outra coisa, certo? Então, tá. Papai, então eu tenho que a vogal A e a semivogal I, porque ó, o fonema I está aqui representado pela letra I. Mas esse mesmo fonema I pode ser representado por outra letra. Por exemplo, se eu falar plural de campeão, é campeões. Campeões. Então, dá para você perceber que aqui eu tenho dois elementos que costumeiramente classificamos como vogais. Só que quando eu vou analisar as pronúncias deles dentro da palavra, dentro da sílaba, eu tenho que lembrar do contexto que só existe uma vogal em cada sílaba. Quando existem dois desses elementos, um é semivogal. E semivogal já combinamos aqui. São os fonemas I e U. É o som de I e U. E o som de I pode estar representado pela letra I, mas o som de I também pode vir representado pela letra E. Veja bem que campeões, se eu escrevesse esse ONs com I, você leria do mesmo jeito, campeões. A mesma coisa acontece com mãe. Olha só, mãe. Se eu escrevesse mãe desse jeito, ó, mãe, mãe, com I, você leria do mesmo jeito. Está escrito errado, mas a pronúncia não iria ficar prejudicada. Então, o que é que eu tenho aqui nessas palavras? Eu tenho o fonema I, ou representado pela letra I, ou representado pela letra E. Mas o que eu preciso entender é que nesse contexto, o fonema I, representado pela letra I em papai, representado pela letra E em mãe e em campeões, esses fonemas estão pronunciados na mesma sílaba com outra vogal. Então, nesse caso, eles são semivogais. Perfeito? Agora, falando do fonema U. Fonema U, por exemplo, na palavra... Você tem a palavra baú, então o fonema U é vogal na palavra baú. E o A sempre é, não se discute. Por quê? Por que o fonema U é vogal? Porque ele formou uma sílaba, ele é a base dessa sílaba, e a base da sílaba é a vogal. Ele não está pronunciado com outra vogal, ele está sozinho aqui. Então, indiscutivelmente, ele é vogal. Mas se fosse na palavra saudade, aí você já tem o A, que é sempre vogal, e o U, que está na mesma sílaba com essa vogal. Então, um som vocálico pronunciado na mesma sílaba com uma vogal vai ser semivogal, desde que esse som vocálico seja o som de I ou de U. E o som de U pode ser representado pela letra U, como você está vendo na palavra saudade, mas pode ser representado pela letra O também. Por exemplo, na palavra mágoa, se eu escrevesse assim, ó, mágoa, com A, com U, A, você leria do mesmo jeito. A pronúncia não ia ficar incorreta, porque nós escrevemos mágoa, mas nós pronunciamos mágoa, certinho? Então, o que você tem aqui? Você tem o A, que é sempre vogal, e você tem o fonema U representado aqui pela letra O, pronunciada na mesma sílaba com a vogal. Fonema I, ou fonema U, pronunciado na mesma sílaba com uma vogal, não são vogais, são semivogais, certo? Então, é isso aí. Você precisa saber a diferença. Saber quando é que é uma vogal e quando é uma semivogal. Agora, só para treinar um pouquinho o que nós falamos até este momento, vamos resolver esta questão.
Quanto aos aspectos fonológicos, então, falou fonológico, então o que interessa aqui é o som, é a pronúncia das palavras destacadas. Constata-se que em campainha há 9 letras e 8 fonemas. Então, vejamos se é isso mesmo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, perfeitamente. Aí está dizendo que eu tenho 8 fonemas. Repare que se você separar a sílaba, vai ficar assim, ó, campainha, can. E você já sabe muito bem que aqui eu tenho o fonema K, mas aqui são 2 letras, eu só tenho o fonema an. Então, até agora eu tive 2 fonemas aqui nessas 3 letras. Pá, tudo bem, 2 fonemas. I, outro fonema. Nha, eu só tenho esse nha, mas o A. Então, o NH só tem um fonema. Então, eu tenho ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas e não 8, como a banca disse. Então, já sei que a letra A não está correta. Mas a palavra tenho, ó, tenho. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5 letras corretamente e 4 fonemas, já sei que são 4, porque eu tenho 2 letras aqui que representam apenas um fonema. Então, 1, 2, 3, 4. Então, só teve este erro aqui, ó, certinho? Nas palavras coisa e fazer, as letras destacadas representam o mesmo fonema. Destacou o S em coisa e o Z em fazer. E você percebe que se eu escrevesse coisa com Z, ia ficar errada a grafia, mas a pronúncia não ia ser prejudicada. Então, representam o mesmo som, o mesmo fonema? Perfeito, representa. Então, esta é a nossa resposta. Mas nas palavras coisa e gosto, a letra S representa o mesmo fonema Z? Não, coisa. Eu poderia até colocar o Z aí, mas em gosto, eu jamais posso colocar o Z aqui, não faz o menor sentido. Na palavra chamar, há 2 dígrafos. Ainda não falamos o que são dígrafos, mas já estamos caminhando para esse assunto, quando nós falamos que às vezes eu tenho 2 letras, como no NH, 2 letras que representam apenas um som. Então, o NH é dígrafo, o AN, aqui, campanha, é dígrafo, campainha é dígrafo, né? O AN, porque são 2 letras e apenas um fonema, correto? E em chamar também, eu poderia escrever um X aqui que dava a mesma pronúncia. Então, as 2 letras, o C e o H, representam apenas um som. Então, isso é o que nós chamamos de dígrafos. No entanto, você está vendo não 2, apenas um dígrafo. Então, por isso, o erro. Agora, está dizendo que você tem 2 dígrafos. Um encontro consonantal não existe encontro consonantal ali, nós vamos ver daqui a pouco o que é o encontro consonantal. É quando você vai ter 2 ou mais consoantes juntas, sem vogal entre elas, porém, cada consoante tem que ter a sua pronúncia. Não é o caso do CH. O CH tem as 2 consoantes, mas só tem uma pronúncia. Então, por isso, nós não temos encontro consonantal na palavra. E diz que tem um vocálico, um consonantal, diz que tem um dígrafo consonantal, já vimos que não tem. Ah, não, desculpa, eu falei encontro consonantal, aqui não é encontro, é dígrafo consonantal. Então, sim, dígrafo consonantal, sim, desculpa, eu estou corrigindo. A letra D tem um dígrafo consonantal, sim, porque é dígrafo, você já viu que é dígrafo, porque nós vimos que há 2 consoantes aqui, 2 letras, mas elas representam apenas um fonema. Isso faz com que eu chame essas 2 letras de dígrafos, certo? Perfeito. E esse dígrafo é consonantal, sim, porque ele é representado por consoantes e representa o som de uma outra consoante, X, ok?
E diz que lá também tem um dígrafo vocálico, nasal. Não tem. Por exemplo, se fosse aqui na palavra campanha, esse é um dígrafo vocálico e nasal. É um dígrafo porque as duas letras representam um som apenas. Então, é dígrafo. É vocálico porque o som representado aqui é apenas da vogal. Então, dígrafo vocálico. E é nasal, sim, porque quando eu termino uma sílaba no interior da palavra com M ou com N, eu nasalizo a vogal anterior. Então, sim, teria encontro vocálico nasal, mas lá na palavra campanha, na palavra chamar, não tem. Porque quando você separa as sílabas, é chamar. O M começa a segunda sílaba e ele só forma dígrafo com a vogal quando ele termina a sílaba com aquela vogal, ok? Em campainha, as letras destacadas são, respectivamente, uma vogal e uma semivogal. Veja bem por que está errado. Campainha. Você viu que o A e o I se separaram. Então, eu só tenho semivogal quando eu tenho um encontro vocálico I, o som de I ou de U, pronunciado na mesma sílaba com outra vogal. Então, este I não foi pronunciado na mesma sílaba com outra vogal, então eu tenho vogal A, eu tenho vogal I, eu não tenho semivogal aqui, certo? Então, letra B. As vogais, elas podem ser classificadas em orais quando o som sai todo pela boca. A, E, I, O, U, certo? Batata, picolé, né? Picolé, paletó, urubu. As vogais são orais nesses exemplos pronunciados, mas elas podem ser nasais. Quando o ar sai não sai apenas pela boca, você sente interferência das fossas nasais, você sente parece que um som meio fanhoso. E se for difícil perceber essa questão, se é nasal ou não, pela pronúncia, perceba pela escrita, porque se a vogal é nasal, em geral, ou ela já vem como um tio, por exemplo, maçã. Aqui, ó, maçã. Tem o tio. Então, já sei que isso aqui é uma vogal nasal. E o A não. O A é uma vogal oral, certo? Então, maçã. Então, o tio já nasaliza a vogal. E, às vezes, não tem o tio, mas é aquele caso que nós já comentamos em slides anteriores. Tampa, por exemplo, terminou a sílaba com M. Terminou a sílaba com M. Isso faz com que o M e o N estejam nasalizando a vogal anterior. Então, é assim que você vai encontrar uma vogal nasal. Quando eu tenho também, por exemplo, um NH depois, olha, rainha, porque eu tenho a vogal e tenho um NH, também faz com que esta vogal seja uma vogal nasal. O NH também tem o poder de nasalizar uma vogal anterior, certo? Então, ótimo, as vogais podem ser orais e nasais, podem ser átonas, claro, pronunciadas mais fracamente, não vão estar na sílaba tônica da palavra, e tônicas, logicamente, pronunciadas com maior intensidade, e vão estar na sílaba tônica da palavra. Agora, vejamos mais uma questão. Alternativa correta. O alfabeto oficial da língua portuguesa apresenta 5 letras denominadas vogais. Perfeito. A, E, I, O, U. Estes 5 desenhos, essas 5 representações gráficas, nós chamamos de vogais. Até aqui está tudo certo. Contudo, há 12 fonemas, ou seja, há 12 sons vocálicos. As vogais, os desenhos são 5. Mas os sons que eles representam, está dizendo que chegam a 12. 7 são orais e 5 são nasais. Tudo correto. Você pode pronunciar 7 vogais aqui, 7 sons orais pronunciados
inteiramente, né, pela boca, sem interferência de fossas nasais, e 5 nasais, certo? Então, você pode colocar um tio no A, por exemplo, ou no O, por exemplo, e vai ter um som nasal. Mas você também pode acrescentar um M ou um N em cada uma dessas vogais e alcançar um som nasal. Então, sim, elas podem ser 7 podem ser orais e 5 nasais, ou seja, 7 sons orais e 5 sons nasais você pode alcançar só com essas 5 letras aí. Então, está certíssima a letra A. Porque a letra B diz que as 26 letras do alfabeto são suficientes para representar todos os fonemas do português, todos os sons do português, todas as 26 letras. Não, as 26 letras ainda não representam todos os sons, porque às vezes nós emitimos alguns sons que não têm representação. Em língua portuguesa, tanto as vogais quanto as consoantes podem isoladamente formar sílabas. Não, consoante sozinha não pode formar sílaba. Vogal sozinha pode, consoante sozinha não pode, certo? Uma letra do alfabeto oficial da língua portuguesa pode representar uma sequência de fonemas, de sons, como acontece no caso dos dígrafos. Uma letra só representar uma sequência de fonemas? Não, pode acontecer. Por exemplo, a letra X, né, por exemplo, em táxi, você tem apenas uma letra aqui, X, e ela pode representar essa sequência de KS na questão do som, Mas o dígrafo é outra história. O dígrafo é quando você tem 2 letras e apenas um fonema. Então, a letra D não tem nada a ver com o que se diz de dígrafo, ok? Errada. Então, só a letra A que está certa, ok? O timbre das vogais pode ser, nós podemos ter vogais abertas, né? Pé, lata, pó, né? Assim por diante. Podem ser fechadas, ó, mes. Então, você tem a mesma vogal na palavra pé e na palavra mes. Mas olha a diferença. Pé, mes, então é fechada, né? Luta é fechada, igual baú já é mais aberto. Amor é mais fechado, enquanto pó já é o som aberto. Então, elas podem ter timbre aberto e timbre fechado. E elas podem também ser reduzidas, ou seja, aparece nesse caso no final das palavras, porque reduzida é porque a pronúncia vai vai amortecendo, dedo, ave, gente. Então, você não pronuncia o O de dedo do mesmo jeito que você pronuncia o O de amor, certo? Então, quer dizer, no amor ainda tem mais intensidade na pronúncia do O. E na palavra dedo, a pronúncia do O já vai sendo amortecida, ok? Encontros consonantais. Então, resumidamente, você já entende que se falou em encontros consonantais é encontro de consoantes. Agora, o que você precisa saber, 2 detalhes bem importantes. Eles podem estar na mesma sílaba, essas 2 consoantes, por exemplo, pedra, o D e o R na mesma sílaba, o plano, PL na mesma sílaba, atleta, o TL na mesma sílaba. Aí, então, nesse caso, quando eles estão na mesma sílaba, eu vou chamá-los de encontros consonantais perfeitos, certo? Perfeitos. Ou então, inseparáveis, ok? Mas, às vezes, os encontros consonantais, eles ficam em sílabas diferentes. Porta, tem um encontro consonantal aqui. Ritmo, o TM é o encontro de consoantes
lista o ST em encontro de consoantes, mas você viu que eles são pronunciados em sílabas separadas. É quando você os chama de encontros consonantais imperfeitos ou então separáveis. Bom, ótimo. Então, essa é a classificação. Mas encontro consonantal, então, é aquela sequência de consoantes sem vogal entre elas. Olha só, na palavra substantivo, você tem um B, um S e um T sem aparecer vogal entre elas. Então, eu tenho aqui um encontro consonantal triplo de 3 consoantes seguidas sem vogal entre elas. Só que nessa sequência, eu tenho o B e o S numa mesma sílaba e o T se separando do S e indo para outra sílaba. Então, eu tenho o B e o S formando um encontro consonantal perfeito e eu tenho o S com o T formando um encontro consonantal imperfeito, separado. Outro detalhe que é importante você gravar é que no encontro consonantal, cada consoante tem sua pronúncia. Cada consoante tem sua pronúncia, tem seu fonema. Senão, não é encontro consonantal. Para ser encontro consonantal, as 2 consoantes ou as 3 consoantes que estão na sequência têm que ser pronunciadas. Dessa forma, repare bem nessa palavra. Olha, escada e nascer. Você observa que eu tenho o S e o C na escada, eu tenho o S e o C na palavra nascer, mas a classificação vai ser diferente. Na escada, eu tenho encontro consonantal porque eu pronunciei o S e eu pronunciei o C. Escada. Se eu não tivesse pronunciado o S, eu ia falar escada. Então, está lógico aí que eu pronunciei. Mas na palavra nascer, observe que se eu retirar o S, ó, nascer, a palavra está escrita incorretamente, mas a leitura vai ser a mesma, nascer. Então, isso quer dizer que a letra S existe na palavra nascer, mas não é pronunciada. Então, o S e o C aqui não formam encontro consonantal. Vão formar 2 letras e um som apenas, que nós chamamos de dígrafo. Ok? Então, acabamos de falar o que é dígrafo. 2 letras que você usa para representar um único som, certo? Daí nós vamos ter vários dígrafos, alguns separáveis e alguns inseparáveis. Veja bem, LH, NH, CH são inseparáveis. Você jamais separa esses dígrafos. Agora, RR, SS são separáveis, assim como o SC, SC cedilha e o XC também vão se separar, e o GU e o QU não vão se separar. Então, quer dizer, há aqueles dígrafos que se separam, há aqueles dígrafos que não se separam. Outro detalhe, então, do início, dígrafo, 2 letras e um fonema. Então, onde você tem LH, NH, CH, RR, SS, você tem 2 letras ali, mas você só tem uma pronúncia para essas 2 letras. É o que vai fazer com que você as classifique como dígrafos. Agora, em se tratando de GU, QU, olha, GU, o QU, o SC, esses 3 aqui só serão dígrafos antes de E ou de I. O GU e o QU só vão ser dígrafos quando este U não for pronunciado. Por exemplo, se você fala guia, ou então quero,
Então, você não pronunciou o I, ou, aliás, o U de guia, porque você não falou guia, você falou gui, gui. Então, você tem um som de G, um som de G aqui, ó, com essas duas letras, e depois o I, G mais I, guia, certo? A mesma coisa aconteceu em quero, você não pronunciou o U, porque você não falou quero, você falou quero. Então, é como se tivesse um K aqui, K mais ero, quero. Então, duas letras e apenas um fonema. Mas, às vezes, e está antes de E ou de I, mas às vezes esse U é pronunciado. Por exemplo, se você falar linguiça, ou linguiça, você pronunciou o U, você falou lingui, pronunciou o U. Então, nesse caso, o GU aqui não é dígrafo, porque o U foi pronunciado. A mesma coisa pode acontecer com o QU, ó, 50, não é 50, não é 50. Então, esse GU aqui não é dígrafo também, ó, o GU aqui, aliás, o QU aqui não é dígrafo também, porque o U foi pronunciado. Então, em se tratando de GU e QU, grave isso aí. Só vão ser dígrafos antes de E ou de I, e somente quando o U não é pronunciado. Tem que estudar direitinho esse caso. O SC também é dígrafo só antes de E ou de I. Lembra do exemplo de escada? Não, separando. Escada. Então, tem o SC que não é dígrafo, porque não está antes de E nem de I, certo? Então, aqui é encontro consonantal. Mas na palavra descer, ou então descida, aí você tem o SC antes de E ou de I, o que faz com que eles sejam dígrafos, porque nesse caso o S não vai soar. A mesma coisa vai acontecer com o SC cedilhado, sempre vai ser dígrafo, e XC, que também vai ser dígrafo antes, o XC também é antes de E ou de I. Por exemplo, exceto. Então, o XC está antes de E. Então, o XC vai ser dígrafo, porque você não pronuncia esse X, você pronuncia assim, ó, exceto. Então, o XC, antes de E ou de I, é dígrafo. Mas, antes de outra letra, não é. Veja bem, excursão. Você tem o X e tem o C, mas agora não é antes de E nem de I, tá antes de U. Aí você pronuncia o X. Você não vai falar excursão, você vai falar então pronunciou o X, pronunciou o C. Então, neste caso, eu tenho encontro consonantal. Ok? Então, reveja o slide anterior sobre encontro consonantal. Reveja esse aqui sobre dígrafo, porque é muito importante saber identificar. Identificou, vem outro detalhe. Os dígrafos podem ser consonantais, mas é muito simples o detalhe, ou vocálicos. Você sabendo que é dígrafo, porque são duas letras e apenas um som, você saberá se é consonantal, se o som é de consoante, ou se o som é de vogal. Então, na palavra, por exemplo, na palavra lindo, lindo. Então, in é dígrafo, porque eu escrevo duas letras, mas eu emito apenas um som, ó, então é dígrafo. E o som que eu emito é da vogal I, nasal. Então, se eu tenho um dígrafo aqui, porque são duas letras com as quais eu emito apenas um som, e esse som é de vogal, então o dígrafo é vocálico. E o IN terminando a sílaba no meio da palavra, nasaliza a vogal anterior, então ainda é nasal também, ok? Mais uma questão para nós treinarmos. Acerca dos encontros vocálicos e consonantais, analise. Dá-se o nome de encontro consonantal à sequência de consoantes no vocal, ou seja, a contiguidade de duas ou três consoantes
efetivamente pronunciadas. Certíssimo, até, e principalmente, que ainda falou, efetivamente pronunciadas. Se você tem duas consoantes no encontro, se você tem três consoantes nesse encontro, para ser encontro consonantal mesmo, elas têm que ser pronunciadas. Certinho, item 1. Então, a B já está fora. Isso, só a B por enquanto. Quando as duas consoantes se encontram numa mesma sílaba, disse que o encontro consonantal é próprio ou perfeito. Sim, e ainda também que é inseparável, pode ter vários nomes, certo? Quando as consoantes ficam em sílabas diferentes, disse que é um encontro consonantal impróprio ou imperfeito ou separável. Certíssimo a 2. Então, a letra A sai, não é só 1 que está certo. A 2 também está. A 2 não entrou na letra C, que diz que apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Então, dessa forma, eu sei que a resposta vai ser a letra D e a número 3 tem que estar correta também. Vamos ver? Encontro vocálico é a sucessão, ou seja, a sequência de vogais em um vocal. Por exemplo, gaiola, aqui tem encontro vocálico. Bahia, caule, Uruguai, averiguei. Esses itens que eu grifei aí, essas partes, são encontros vocálicos, porque são pronúncias só de vogais ou de semivogais aí, não tem consoante intermediando, certo? Então, isso é encontro vocálico, e os encontros vocálicos nós vamos estudar daqui a pouco, são ditongo, hiato e tritongo. Todos os itens estão corretos. Treinando mais um pouco. Na palavra manhã, eu tenho quantas letras e quantos fonemas? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Como eu tenho um NH que é dígrafo, ou seja, 2 letras e apenas um som, então eu tenho 5 letras menos um dígrafo, eu vou ter apenas 4 fonemas. Na palavra táxi, eu tenho 4 letras, mas o X soa como se fosse um KS, então eu vou ter 5 fonemas, um fonema a mais do que as letras. Na palavra corre, 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas o RR é dígrafo, 2 letras e apenas um som. Isso me faz ter, então, 5 letras menos um dígrafo, apenas 4 fonemas. Ora, 4 letras, mas o H não soa. O H é só letra, ele não é fonema. Então, eu só tenho o fonema do O-R-A, ou seja, 3. Aquela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. No entanto, o QU aqui, o QU é dígrafo, porque o U não é pronunciado, não é aquela, é aquela, como se fosse um K, aquela. Então, eu tenho 6 letras e um dígrafo vai dar apenas 5 fonemas. Na palavra guerra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas quando você fala G, ó, que eu chego aqui no G, eu tenho 3 letras, mas o U não foi pronunciado, então eu só tive 2 pronúncias. O R, eu já sei também que formam dígrafos, essas 2 letrinhas juntas formam um dígrafo. Então, elas são 2 letras, mas apenas um som, mais o som do A, 2, 3, 4 fonemas. Por quê? Eu tenho 6 letras, mas nessas 6 letras eu tenho 2 dígrafos, então 6 menos 2 vai dar apenas 4 fonemas. Na palavra fixo, eu tenho 4 letras, mas o X aqui soa como se fosse KS. Então, eu tenho o som do F, do I, do K, do S, do O, totalizando 5 fonemas. Em hoje, eu tenho 4 letras, mas o H não é fonema. Então, eu só tenho o fonema do O, J, E, 3 fonemas. Canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas você sabe que esse N aí
não é pronunciado em final de sílaba no meio da palavra. Então, eu tenho can, 2 fonemas. To, mais 2 fonemas. Então, apenas 4 fonemas. Tempo, a mesma coisa. Ó. Tempo. Então, eu tenho 5 letras, mas apenas 4 fonemas, porque do mesmo jeito que eu tive o dígrafo vocálico e nasal em canto, eu tenho também o dígrafo vocálico e nasal em tempo. Campo, a mesma coisa, eu tenho dígrafo vocálico nasal aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, menos um dígrafo, 4 fonemas. Chuva, 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas o CH é dígrafo, é apenas o som de uma letra, é um dígrafo consonantal. Então, eu tenho 5 letras menos um dígrafo, 4 fonemas. Perfeito? Em se tratando de encontros vocálicos, então você sabe que podem ser classificados em ditongo, em hiato e em tritongo. Os nomes já vão te lembrando. Di quer dizer 2. Então, é quando você tem 2 sons vocálicos na mesma sílaba. 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Como nós já aprendemos a classificar os sons vocálicos, você sabe que eles podem ser vogal ou semivogal. Aí, então, você vai saber que, às vezes, a vogal vem primeiro e a semivogal depois, ou, às vezes, a semivogal vem primeiro do que a vogal. Então, considerando que semivogal é menor e vogal é maior, ou seja, esse menor e esse maior é na pronúncia. Pensa nisso, é na intensidade da pronúncia. Uma semivogal é pronunciada ligeiramente mais fraca do que a vogal. Então, você vai chamar de ditongo crescente quando você tiver a semivogal antes da vogal. Por quê? Olha aí, aqui tem um exemplo série. Vou colocar outro, vou colocar história. Então, eu estou vendo que em história eu tenho a vogal A e o I, então, é a semivogal. Você percebe que a pronúncia é mais fraca no I e se torna mais intensa no A, porque a vogal é mais forte. Então, eu estou partindo de uma pronúncia mais fraca para uma pronúncia mais forte. Isso está crescendo. Então, eu chamo isso de ditongo, porque são 2, e crescente, porque o som mais fraco foi pronunciado primeiro e o som mais forte veio depois. Mas se for o contrário, a vogal, que é o som mais forte, vem antes da semivogal, que é o som mais fraco, ou seja, o maior vem antes do menor, então o som vai decair, então vai decrescer, eu vou chamar aquilo de ditongo decrescente, igual no pai, que primeiro veio a vogal A e depois veio a semivogal I, igual em mãe, que primeiro veio a vogal A, depois veio a semivogal I, representada pela letra E, certo? Então, mãe, vai caindo o som, vai diminuindo. Por isso eu tenho ditongo, porque são 2, e decrescente, porque o som forte, que é a vogal, veio antes do som que é mais frágil, que é da semivogal. Perfeito? E na sequência, você pode falar ainda que o ditongo é oral, quando o ar sai apenas pela boca, ou nasal, quando tem interferência das fossas nasais, e que você pode identificar pela presença do tio, ou às vezes um M ou um N depois da vogal ou da semivogal, ok? Por exemplo, tem um exemplo que é bom a gente colocar. Na palavra muito, eu vou colocar essa palavra por 2 motivos. Primeiro, que ela não tem tio, não tem NH, não tem M, não tem N, terminando a sílaba aqui. Então, você poderia achar que ela não seria, que essa palavra não teria um som nasal, e tem. Segundo, porque ela tem o fonema U e o fonema I,
e nós falamos já que os fonemas U e I são classificados como semivogais quando estão na mesma sílaba com uma outra vogal. E quando são os dois na mesma sílaba, né? O que fazer, né? O que fazer? Então, vamos lá. Primeiro, muito é um ditongo, porque são dois sons vocálicos na mesma sílaba, e é nasal. Até você pode observar que tem gente que tem mania que vai escrever muito e faz isso, ó, muito, muito, muito. Parece que na consciência da pessoa ele percebe a nasalidade e coloca o N erroneamente, claro, não existe. Mas então, embora não haja a marca da nasalização, o tio ou o N depois, ele é nasal, ok? Agora vamos para, o que eu tenho primeiro? Eu tenho vogal ou tenho semivogal? Né? Então, por quê? Porque só existe uma vogal em cada sílaba. Então, você vai observar o seguinte, quando o U e o I aparecem juntos na mesma sílaba, em geral, o que aparecer primeiro é a vogal, e o que aparecer depois é a semivogal. Em geral, mas isso não é sempre. Então, você tem que apelar para esse bizu aí, já vai te ajudar, que quase sempre o que aparece primeiro é a vogal, mas às vezes pode ser o contrário, então você tem que ir pela pronúncia. Aqui mesmo, o U é a vogal e o I é a semivogal. Então, eu tenho um ditongo decrescente e nasal. Mas se fosse a palavra, por exemplo, sagui, olha, sagui. Então, eu tenho o U e o I de novo na mesma sílaba. Mas dá para você perceber que o I foi pronunciado mais fortemente. Então, o I aqui é a vogal aqui e o U é a semivogal, nos dando um ditongo crescente, ok? Então, fique atento para esse detalhe de quando é crescente, quando é decrescente, quando é oral e nasal e quando você tem o U e o I na mesma sílaba para saber quem é vogal e quem é semivogal. Em geral, o que aparece primeiro é vogal, mas não deixe de fazer a pronúncia para você perceber se foi o primeiro mesmo que foi mais forte ou se foi o segundo som vocálico que foi mais forte naquela sequência, ok? Agora, se você tiver 3 sons vocálicos na sequência, 3, ó, tri quer dizer 3, tricampeão, campeão 3 vezes, tritongo, então são 3 sons vocálicos na mesma sílaba, Por exemplo, Paraguai, quando você fala a última sílaba, guai, tem 3 sons vocálicos, tem a vogal A, que sempre é vogal, o A é sempre vogal, e tem o som de U, o som de I, pronunciados na mesma sílaba com a vogal, que os faz serem classificados como semivogal. Então, aqui, para fazer direitinho aqui, nós temos, deixa eu limpar, eu tenho o U, que é semivogal, o A, que é vogal, não quer outra coisa, e o I, que é semivogal. É assim que você terá uma sequência que classificará como tritongo. 3 sons vocálicos na mesma sílaba, sempre a vogal no meio e uma semivogal antes e outra semivogal depois. E que também pode ser oral ou nasal. Veja a presença do tio aqui, ok? Hiato quer dizer separação, é cessar alguma coisa. Então, hiato é separar. Então, na própria palavra hiato, que você vê aqui a sequência de 2 sons vocálicos, você, quando separa a palavra, você vê que esses 2 sons vocálicos ficam em sílabas separadas. A vogal I de um lado, a vogal A de outro. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de hiato. Simples assim, ok? Agora vamos treinar um pouquinho. Você tem a palavra gratuito, que se for separar, você separa assim, ó. Gratuito. Podia. Podia. Quadra. Meiro. Veja, 2 letras iguais nunca ficam na mesma sílaba. Uruguai.
separado as sílabas, aí eu vou observar que a primeira resposta aqui está falando de tom crescente, decrescente, em hiato para gratuito. Então, gratuito tem 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Então, não é hiato. Hiato é quando separa, certo? Agora, então é de tom, que são 2, então é de tombo, de tombo, de tombo. Aí eu tenho que analisar gratui, tui, tui, tui. Olha, o som mais forte veio primeiro, no depois veio o mais fraco. Então, o de tombo é decrescente. Então, vai ser aqui ou aqui. Eliminei a A e eliminei a D, certo? A segunda, eu já estou visualizando na separação silábica que o encontro vocálico que nós temos na palavra se separou. Então, quando se separa, é hiato, e aí a gente já tem o gabarito. Veja bem como confere. Quadra, quá. O A é sempre vogal. Então, esse som de U, na mesma sílaba que outra vogal, é semivogal, o que nos dá um ditongo crescente. Meiro, separamos o 2 S, então é hiato. E Uruguai, eu tenho 3 sons vocálicos na mesma sílaba, o que nos dá um tritongo, ok? Número de sílabas não tem segredo, mas às vezes pode ter uma armadilhazinha. Às vezes a gente pronuncia alguma palavra erroneamente, então podemos contar as sílabas erroneamente também, certo? Mas se você separar corretamente as sílabas, vamos lá. Se não teve mais separação, só dá uma sílaba, a palavra é pronunciada numa só emissão de voz, então só tem uma sílaba, mono é um, então monossílaba. Di quer dizer 2, então você vai ter 2 pronúncias na palavra. Vai pronunciar a palavra em 2 pedaços, certo? Em 2 emissões de voz. Mas se forem 3, é trissílaba. E se forem 4 ou mais, o poli quer dizer vários, quer dizer muitos. Então, traduzindo dentro desse contexto, se até no trissílaba, que eram 3, né, nós já temos essa classificação, então se tem mais de 3, né, 4 ou mais, você vai dizer que é polissílaba. Então, tudo bem perfeitamente a classificação quanto ao número de sílabas, mas tome cuidado com palavras como, por exemplo, ruim, que a gente fala ruim, ruim. Nossa, isso é ruim, né? Pois é. Aí, se eu falar ruim, eu pronunciei uma vez só a palavra, então eu classificaria como monossílaba. No entanto, a pronúncia não é ruim, é ruim, o que me faz classificá-la como de sílaba. Então, é só esse detalhe. Classificar as palavras quanto ao número de sílabas é muito simples, mas saber separar as sílabas exige também saber pronunciar corretamente as palavras. Há pessoas que falam gratuito. Se a pronúncia fosse gratuito, a palavra ia ter 1, 2, 3, 4 sílabas, mas a pronúncia não é gratuito. A pronúncia correta é gratuito, o que lhe dá apenas 3 sílabas na palavra, certo? Então, embora o assunto seja simples, cuidado com certas palavras. Na divisão silábica, você vai observar que ditongo e tritongo sempre ficam na mesma sílaba. Então, veja se pronunciou os 2 juntamente, ou os 3, né, ditongo e tritongo, porque eles precisam ficar na mesma sílaba. Lembra que nós já comentamos que alguns dígrafos nunca se separam, que nós temos encontros consonantais que nós não vamos separar quando eles iniciam a palavra. Por exemplo, quando eles iniciam sílaba. Se a segunda vogal do encontro consonantal for R ou L, você nunca vai separar, certo? Você vai começar a sílaba com 2 consoantes, ó, refresco. Ou então, se estiver no início da palavra, você começa a sílaba com 2 consoantes, que você não pode separar o P do S, ok? Então, olha só. Mas existem momentos que você tem que se lembrar que, por exemplo, ritmo. Então, como é que separa ritmo? Eu separo o T para um lado
o M para a sílaba subsequente, porque eu não vou começar uma sílaba lá no interior da palavra com duas consoantes, a menos que sejam os dígrafos CH, NH, LH, que nunca se separam, ou que a segunda, né, consoante seja R ou L. Veja bem, então, ó, ritmo, jamais você poderia fazer isso. Por quê? Porque eu estou acabando de dizer, eu não começo uma sílaba no interior da palavra com duas consoantes, a menos que sejam os dígrafos CH, NH, LH, ou então que a segunda consoante seja R ou L. A segunda consoante aqui é M, não é R nem L, o que me faz dar errado para essa separação silábica. Então, eu tenho que trazer o T para a sílaba anterior e o M para a posterior. Veja bem, se fosse a palavra embrulho, aí sim eu comecei com duas consoantes, porque a segunda é R. Aí sim eu comecei com duas consoantes, porque é o dígrafo LH. LH, NH, CH nunca se separam, certo? Outro exemplo agora com L, sendo a segunda consoante, por exemplo, em placar. Eu comecei esta sílaba com duas consoantes porque a segunda consoante é L. Então, você só começa uma sílaba lá no meio da palavra com duas consoantes se a segunda consoante for R ou L ou for um desses três dígrafos aqui. Senão, sempre você vai trazer uma consoante para a sílaba anterior, ó, você vai separar helicóptero. Então, aí vai ter um P e um T agora. A segunda consoante é T, não é R nem R. Não são esses dígrafos aí. Então, o P fica na sílaba anterior e o T vai para a sílaba posterior. Helicóptero, certinho? Mas não começa com duas consoantes, certo? A menos que seja esses dígrafos, ou então a segunda consoante seja R ou L. Ou você está começando a palavra, que aí não tem como não começar assim com as duas consoantes, porque eu não poderia fazer isso. Psicólogo, porque eu não formo sílaba só com consoante. Aí eu tenho que começar com as duas consoantes, ok? Então, as vogais que formam hiato sempre vão se separar, logicamente, você vai pronunciá-las em sílabas separadas, e os dígrafos RR, SS, ó, são letras iguais. Letras iguais nunca ficam juntas, não importa se é consoante ou se é vogal, elas têm que se separar. O SC cedilha e o XC sempre separados também, ok? E aqui, esta sexta regra é o que eu já comentei anteriormente. Treinando mais um pouquinho. Vamos ver onde que a divisão silábica está correta. Olha. Uruguai, nem dá para falar. Nem dá para falar. Veja bem, fica doido. Olha. Uruguaiana. Não tem jeito, certo? Tem que ser Uruguaiana. Queijo. Vou comer um queijo. Não, eu vou comer um queijo. Tá tudo bem. Magnólia. Magnólia está certo sim, mas também poderia ser magnólia. Ok? Aí depois, mais na frente, nós vamos ver esse caso aqui, porque tem as duas possibilidades. Então, a letra A não é, porque tem dois erros. Interurbano, certinho. Saara, certinho, ó, duas letras iguais não ficam na mesma sílaba. Gaiola, certinho. Réguas, certinho. Eis a nossa resposta na letra B. Bisavó está certo, sociedade está certo, sociedade, Israel
está errado, porque ra é uma sílaba, el é outra. Mas o duelo está certo. Zoológico não deixa duas letras iguais na mesma sílaba. Coelho. Eu não falo coelho, não é coelho, não é coelho, é coelho. Exceção, beleza? Sublocar. Aqui é sublocar. Prefixo sub para cá, a consoante L para lá, certo? Sublocar. Perfeito, letra B é a nossa resposta. Agora vamos marcar a incorreta. Proibido? Proibido não, é proibido. Não é trissílaba. 1, 2, 3, 4. Ela é polissílaba. Então, se era para marcar incorreta, já achamos ela. Então, as demais estão corretíssimas. E vamos falar de ortoépia. Simplesmente que orto é correto. Épia vem de epos, que é fala. Então, é quando eu falo corretamente as palavras. Prosódia é quando eu pronuncio a sílaba tônica corretamente. Ou seja, a prosódia, tudo tem a ver com pronúncia. Falei corretamente a palavra, minha ortoépia está em dia. Agora, a pronúncia correta da sílaba tônica da palavra, então a minha prosódia está em dia. Agora, entendamos exatamente o que nós estamos falando. Então, quando nós vamos pronunciar as palavras, às vezes a gente aumenta sons na palavra, às vezes a gente engole sons da palavra. Então, aí, eu não estou praticando a correta fala, ou seja, a ortoépia ou ortoepia, tá? Pode ser ortoépia, com acento no E, ou ortoepia, sem acento. As duas pronúncias são admitidas. Então, se eu falo, por exemplo, mendigo, não existe esse N aqui na palavra mendigo. Então, que pronúncia é essa, nasalizando o I? É mendigo. Não é mortandela, é mortadela, certo? Não é advogado. Vou procurar um advogado. Não, eu vou procurar um bem suave, advogado, certo? E nada de pré, é privilégio. Então, você viu que nós vamos pronunciar incorretamente essas palavras aí, colocando sons que não existem nelas. Então, eu estou praticando o erro de ortoépia. Eu estou praticando a cacoépia, porque caco em grego quer dizer mau uso, aquilo que é ruim. Então, e é fala. Então, é a fala ruim, é quando você não fala bem a palavra, certo? Agora, se você fala tudo bem, mendigo, mortadela, advogado, privilégio, aí sim você está com a ortoépia em dia. Agora, você erra também na pronúncia, só que não é aumentando letras, aumentando sons na palavra ou engolindo sons. Por isso que não é ortoépia agora o que eu vou falar. Mas você erra levando a sílaba tônica da palavra para uma sílaba que não é a tônica. Então, isso é erro de prosódia, que a gente vai chamar também de silabada, certo? Então, quando você comete erro de prosódia, você pode também chamar isso de silabada. Por exemplo, a gente só ouve mesmo, na maioria das vezes, é muito difícil você encontrar a palavra recorde. Você só escuta falar recorde, mas a pronúncia não é recorde, a pronúncia é recorde, certo? Aquele atleta bateu o recorde na natação, certo? É essa que é a pronúncia correta, é o cor, que é a sílaba tônica da palavra. Não é rubrica, a pronúncia correta não é rúbrica, a pronúncia correta é rubrica, é o bri que é mais forte, a sílaba tônica é o bri, não é o ru. Não é interim, é interim.
É a antepenúltima sílaba que é mais forte. Não é gratuito, não existe essa palavra. É gratuito, gratuito. Então, se você deslocar a sílaba tônica da palavra, você está cometendo a silabada, que é erro de prosódia. Mas se você pronuncia a sílaba tônica no lugar certo, recorde, rubrica, ínterim, gratuito, aí a sua prosódia está perfeita, certo? E aí vem um quadro, que é simplesmente leitura, então você lê, observa bem a pronúncia que é coloquial, veja bem, aquela que não deve ser levada para uma linguagem mais cerimoniosa e muito menos para a escrita. E aí vem a norma culta que você deve praticar insistentemente, certo? Coloquial é só no dia a dia e olha lá com quem você está falando. Norma culta pode treinar bastante e fazer uso sempre, ok? Aí vem algumas palavras também que existem pronúncias e grafias duplas que são registradas no dicionário, então é correto as duas pronúncias, viu? Você pode falar abdômen ou abdômen, certo? Ó, você pode falar abdômen ou abdômen, tudo é certo. Você pode falar, por exemplo, diabetes ou diabetes. Você pode falar infarte, enfarte, infarto e também infarto, então ó, de qualquer jeito tá certo, tal do infarto, certinho? Então toma cuidado porque ele pode aparecer de qualquer jeito pra gente, viu? E você pode falar percentagem ou porcentagem, que é a mesma coisa, você pode falar xerox ou xerox, ok? Você pode falar 14 ou 14 e assim por diante. Então é só leitura e memorização. Certinho? Então, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.